Olá a todos, muito boa noite. Sejam bem-vindos aqui ao Benfica Independente para a quarta de uma série de entrevistas aos candidatos à presidência do nosso clube. Obrigado por tirarem um bocadinho do vosso dia para estarem aqui na nossa companhia, para ouvir também as ideias que o candidato tem para apresentar. E no final do dia para benficarmos um bocadinho, João Tibério, é isso? Quem é que temos aqui hoje? Vamos lá, antes de começarmos a roubar tempo ao homem, não é? É sempre assim, não é? Então, É mais forte que nós. Senão o Enzo vai começar a mandar vir connosco. Portanto, temos Martim Maier, benfiquista desde o berço, herança transmitida pelo avô, Duarte Borges Coutinho. Que foi presidente do nosso clube e inscreveu como sócio logo quando o nascimento. Iniciou a carreira aos 17 anos, enquanto estava na Universidade Católica, no ambiente exigente da Bolsa de Lisboa. Rapidamente consolidou experiência nos mercados financeiros, passando pela Forex, por vários bancos nacionais e pela fundação de uma sociedade de gestão de ativos regulada pelo Banco de Portugal e pela CMVM. Seguiu-se a indústria, onde liderou a recuperação de uma fábrica do setor automóvel em dificuldades. Dito isto, deem a boa noite e recebam com uma salva de palmas Martim Maier. Martim, veja lá se está aí operacional. Totalmente. Ah? Ótimo. Ouve-se bem? Ouve-se bem? Ótimo. Muito bem, para quem ainda não... Martim, boa noite, bem-vindo. Olá, boa noite. Sérgio, boa noite, João. Bem-vindo. Está tudo bem? Tudo melhor, obrigado. Muito bem, vamos lá então a explicar aqui um bocadinho a estrutura do programa, ok? Nós temos sempre aqui uma espécie de quebra-gelo que leva a que a internet já esteja polvorosa para perceber qual será. Nós vamos ter aqui um bloco onde temos umas perguntas gerais mais ou menos de 50 minutos, ok? Vamos falar do tema da espuma do dia, digamos assim. Vamos falar sobre identidade, visão, associativismo e participação. Vamos também à gestão desportiva e financeira, direitos televisivos e modalidades, ok? Antes de irmos à plateia, para a plateia nos devolver algumas perguntas que não tenham sido colocadas ou que tenham interesse em ver esclarecidas por parte do Martim. Okay. Muito bem. João Tibério, tu... Vamos resolver. A internet está louca a saber qual é que é. Nós temos aqui um desportista, João Tibério. Um verdadeiro desportivo. É verdade, é verdade. Uma espécie de Guilherme Espírito Santo dos tempos modernos. Sabes tanto, João Tibério. Muito bem, nós trouxemos aqui umas lembranças para o Martim, porque sabemos que o Martim é uma pessoa ligada ao desporto. E, portanto, posto isto, o que é que nós trouxemos para o Martim? Tenho aqui uma raquete. Sei que a partir do dia 26 lhe vai dar jeito como presidente do Sport Lisboa Benfica, ok? Principalmente nas Assembleias Gerais. Exato. Vou dizer que a malta se tem portado mal. Portanto, está aqui uma raquete de badminton. Obrigado. Okay? Vou deixar aqui, Dará em cima muito do jeito. galhardete. Muito ok? obrigado. Até sabes o que é badminton? Hã? Até sabes o que é badminton? Eu sou uma pessoa ligada às modalidades, João Tibério. Desculpa, não sabia. Ok. Caso não saibas, já vais perceber. Portanto, isto é todo um clube eclético, como dá para ver. Temos aqui uma bola de futebol, que representa o futebol do nosso clube. Muito bem. Ok. Está aqui uma bola vermelha e tudo. Deve dar um efeito. É incrível. Agora não posso. Agora tenho aqui uma raquete de ténis de mesa, repara bem. Não disseste ping-pong. Não disse ping-pong, muito à frente. Ok? Tenho aqui uma raquete. Nunca perdi um jogo de ping-pong na vida, até hoje. Opa! Mas no formato de debate que estas eleições estão a pedir. É. Jogos de mesa entre candidatos. Mas a malta não quer debater, João Tibério. A malta não quer debater. Muito bem, eu estive a fazer alguma pesquisa e vi que o Martim era uma pessoa ligada ao rugby. Sou sim, senhor. Eu sou um completamente inculto no rugby, mas li no Google e o ChatGPT também me ajudou a dizer que se joga com melão. É verdade. Então trouxe um melão para o Martim. Mas trouxe mesmo. A sério? Trouxe. Ui, Ok. aí está. Trouxe mesmo. Martim, vou deixar aqui Muito obrigado. O melão SLB, claro. o melão do Benfica. Eu acho que por mais sérios que sejam os temas, temos que tentar levar sempre de uma forma descontraída, até porque falamos de paixão.
sem dúvida. E muitas das vezes não é fácil. João Tibério, vamos a isso? Vamos lá. a isto, quebra-gelo. Vamos falar aqui um pouco também sobre, para dar a conhecer um pouco mais o Martim. Começou para algumas pessoas do zero, mas não, porque tem uma história antes, mas começou do zero este ano, quando outros candidatos já tinham bases, ou já eram mais conhecidos, apoios mais reconhecidos, etc. Quais eram as expectativas quando lançou a campanha e como é que está a correr até o momento, como é que se sente no contacto com os benfiquistas? Do ponto de vista do contacto, não podia ser melhor. Primeiro porque tenho tido a oportunidade de falar com gente em vários países do mundo e dentro de Portugal em várias zonas, e não só passado aquela que é a nossa visão para o clube, mas também aprendendo muito. Aprende-se muito a falar com os benfiquistas. E, portanto, tem sido uma grande lição para mim ouvi-los, entrar mais a fundo numa série de vertentes do clube que eu não conhecia tão bem, e por isso uma experiência extraordinária que está a reforçar muito, ainda mais por difícil que parecesse, o Benfica que trago no sangue. Do ponto de vista de como corre, claramente em crescimento, a sentir uma onda atrás de nós que se revê naquilo que é a nossa proposta e, portanto, muito confiante. O Martim integrou a lista do Rui Rangel em 2012 como candidato, recordo-me, a vice-presidente, se estou certo. Certo. Que ensinamentos ou experiência traz dessa campanha para a atualidade? Mais do que tudo aquilo que me foi entregue, que é a visão financeira do clube, okay, e também a perspectiva de internacionalização do clube. Dois vetores absolutamente críticos da nossa proposta de hoje. E eu diria que é daí que vêm as bases daquilo que é a nossa proposta de hoje. Foi isso que me foi entregue. Do ponto de vista financeiro, já na altura fiz um trabalho profundo com uma equipa de trabalho muito experiente, o que permitiu encontrar aí um padrão de estudo que trouxemos até hoje. Portanto, nós não temos uma fotografia da situação financeira do Benfica de hoje ou do ano passado. Nós temos um filme dos últimos 13 anos e percebemos como é que as coisas vão evoluindo. Mas é um filme mais a preto e branco atual do que era na altura? Há coisas melhores, obviamente. Okay. O que seria se em 13 anos não tivéssemos evoluído. Mas uma coisa é estarmos melhor do que aquilo que éramos, outra coisa é o nosso crescimento face aos nossos concorrentes. E isso é preocupante. Do ponto de vista da internacionalização, como sabem, nós temos um programa Benfica Global e por isso foi aí que ele nasceu. Na Bíblia do Benfica, naquela página onde vemos o mapa mundo e onde percebemos quais é que são as comunidades do Benfica no mundo e por isso o potencial todo que está por realizar aí. Portanto, também é algo que vem dessa iniciativa, por isso foi, digamos assim, a porta de entrada para olhar para o Benfica para lá dos 90 minutos e veio até hoje. Portanto, já em 2012 tinha essa visão do tal Benfica Global? Já. Ok. Então, quer dizer, não perdemos tempo, não é? Não imaginam a quantidade de vice-presidentes e de órgãos sociais do clube a quem eu falei disso ao longo dos últimos 12 anos. Não imaginam. Muitos. Sem segredo. Seguimos, então, depois deste primeiro quebra-gelo. Vamos falar um pouco também sobre esta semana. Umas questões mais ligadas também até ao futebol. Uhum. Tivemos um início de temporada, depois do que parecia, estamos a arrancar bem. Tivemos uma série de resultados que não são esperados, que não são positivos. Eu pedi ao Martim que fizesse uma espécie de avaliação do que é que foram estes primeiros meses, que envolveram alterações até treinador. Vamos ter um jogo muito importante no domingo. E que expectativas é que temos para esta época, tanto em termos plano nacional como internacional? Bom, como eu tive a oportunidade de dizer, sem desestabilizar o Benfica, eu acho que Bruno Lage não deveria ter começado esta época como treinador, porque pragmaticamente não só não atingimos os objetivos na época passada, mas em adição a isso, ninguém estava a gostar de ver o Benfica jogar. Portanto, essa é uma componente muito importante para os benfiquistas. Nós temos que ganhar e temos que jogar bem. É assim que nós exigimos que aconteça. Acho que é uma decisão que foi tomada tarde demais, é uma decisão que vai atrás do prejuízo e, portanto, já sabemos que a meio da época, mas falemos do princípio da época,
haver uma substituição de treinador e uma substituição do método, uma substituição da forma como estamos organizados, tem sempre uma duração para se implementar. E, portanto, não é carregar no interruptor e já está. Eu acho que estamos claramente a assistir a isso. Não me satisfazem derrotas consoladas com termos jogado bem, como o último jogo que fizemos. Não me revejo nisso. Mas aqui entre nós, para todos os efeitos, é preferível perder assim do que perder de uma forma que nós não sentimos que tenha sido honrado. Não é? Ao sentido, pelo menos, há um crescimento na equipa, não é? Há um crescimento da equipa, há agressividade, há mais espírito de equipa, e sente-se dentro de campo, vê-se na televisão, e portanto estou a gostar disso e estou confiante para o futuro, estou confiante para este jogo. Se há equipe que sabe dar a volta a ambientes onde estamos mais pressionados, é o Benfica, pelo nosso talento, pela nossa força interior, pela nossa dimensão. Cabe-nos a nós adeptos acreditar e apoiar, cada um à sua maneira, a equipa. E apesar de não sermos favoritos, vamos jogar contra uma equipa que está invicta no Campeonato Nacional e que fez bons reforços, como bem vemos, começar pelo treinador, mas nós somos o Benfica e por isso vamos lá e terá que ser para ganhar. Martim, deixou aí a porta aberta também para o treinador, tanto para o nosso como para o do Futebol Clube do Porto, mas eu queria lhe colocar a seguinte questão. Houve uma alteração de treinador e, sobretudo, acho eu, de perfil. Como é que insere Mourinho no teu plano desportivo? É uma ótima pergunta, porque nós sentimos que existe a necessidade de entrar uma nova figura no futebol do Benfica, que é um diretor-geral. Esse diretor-geral vai ter que coordenar o treinador e o diretor de futebol com a equipa B e sub-23, ainda com o scouting e com a formação, com a academia. Alguém que tenha uma visão de médio prazo do futebol do Benfica. Uma coisa é nós não termos ninguém, termos só a estrutura com caixinhas para pôr nomes. Outra coisa é nós trazemos uma proposta para o Benfica, a proposta Benfica no sangue, mas já termos o condicionalismo da personalidade de um treinador e de um diretor do futebol. E, portanto, se queremos que estas 3 caixinhas funcionem, aquela que falta trazer quanto a nós, tem que ter em consideração o perfil dos que já cá estão. E uma coisa é procurar um diretor-geral que vai encaixar com Bruno Lage, outra coisa é trazer um mesmo diretor-geral para encaixar com José Mourinho. Eu diria que aquele que funcionasse com um e que fosse certo para um, estaria profundamente errado para o outro e vice-versa. Portanto, temos que ter em consideração esse condicionalismo. O que é que nós fizemos? Tínhamos uma pessoa perfeita para encaixar com o Bruno Lage, tivemos que rever esse assunto e vamos trazer outra pessoa. No fim ficará claro para todos os benfiquistas quem é que era o primeiro, quem é que é o segundo e como é que eles inclusivamente se relacionam. Portanto, ficará bem visível que fizemos esta adaptação e faço questão de, depois das eleições, revelar com clareza exatamente como é que trabalhamos. Mas quer dizer, no fundo, se não tivesse sido tomada esta decisão da direção de alterar para um José Mourinho, no futuro a ideia é que o diretor-geral esse seja o perfil escolhido e os treinadores tenham que se adaptar a esse perfil. Será um pouco esse o propósito? É isso, porque há aqui um exemplo muito bom a dar, que é o do Barcelona. O Barcelona, durante 10 anos, tem não sei quantos treinadores, mas desde os sub-13 até a equipa A, pratica o mesmo futebol. E, portanto, esta é a ideia, trazer alguém que implemente um estilo de futebol. E isso, fazendo desde o sub-13, tem grandes vantagens na concretização do talento na equipa A. Temos um problema, que é, quando temos um treinador que é substituído, muitas vezes aquilo que acontece é recomeçar do zero. E se nós tivermos por trás uma estrutura de médio prazo estável, organizada, não voltamos à estaca zero. Temos é que apostar numa determinada filosofia de futebol, acreditar que é assim o futebol do Benfica, a identidade do futebol do Benfica, e depois, obviamente, quando se tem que substituir um treinador, substitui-se, não há nada a fazer. Portanto, mesmo os treinadores das camadas jovens e os coordenadores de futebol de formação têm que estar todos encaixados nesse projeto, com o mesmo perfil, é isso? Nem mais. Okay. Fará a maior diferença, tenho a certeza. Ok. É facilitar, se calhar, os processos de saltar de escalão, tudo isto, não é? Ou seja, esta mobilidade... É a palavra de ordem dos grandes treinadores, aceleração de talento.
Uma coisa é ter muito talento aos 18 anos, outra coisa é o Yamal aparecer com 16. Estes 2 anos fazem a maior diferença. É nisso que se consegue vantagem competitiva no futebol. E, portanto, tem tudo a ver. Qual é que é uma das formas de acelerar talento? É pôr os jogadores a praticar um determinado tipo de futebol que seja transversal ao clube, porque eles aí chegam à maturidade mais cedo e com isso consegue-se trazê-los para a equipa A. 2 anos antes é a palavra de ordem. Se conseguimos antecipar a 2 anos antes, é uma vantagem competitiva excepcional. Muito bem, Martim, vamos falar aqui um bocadinho sobre identidade e visão. Se calhar já fizeram esta pergunta 1000 vezes, mas o legado do seu avô, Duarte Borges Coutinho, um dos grandes presidentes da história do Benfica, joga a seu favor ou adiciona ainda mais pressão? A resposta é os dois. Em diferentes momentos. Fiquei muito sensibilizado e muitas vezes penso nisso antes de adormecer. Como nós sabemos, quando surge alguém no universo mediático do Benfica, metade dos adeptos e sócios diz assim: oh, lá vem mais um curioso, e para outro gajo a querer vir para o Benfica, eu já sei o que é que vens cá fazer. A outra metade, enfim, pode ter uma opinião positiva. O que é que eu senti? Senti um grande respeito pelo nome do meu avô. E por causa desse respeito, ao qual eu sou alheio, não tenho nenhum mérito nisso, senti que a maior parte dos benfiquistas ficaram expectantes. Deixa cá ver o que é que vem daqui. Vou dar a oportunidade de ouvir. Portanto, aí fui beneficiado, não há dúvida nenhuma, mas logo no momento a seguir passa a ser só uma grande responsabilidade. E por isso é que em toda a nossa proposta há uma coisa que é transversal. Primeiro, a competência das pessoas. Depois, as pessoas não terem tido passado a trabalhar no Benfica, porque é fundamental para aquilo que queremos fazer. E depois, porque toda a nossa proposta, ao longo de toda a linha, responde a uma pergunta absolutamente fundamental para transformar uma ideia numa proposta, que é: como é que vais fazer isso? Como? Esta é a pergunta que os sócios devem ver em cada candidatura. Eu quero trazer este treinador. Como? Eu quero cortar nos custos. Como? Eu vou triplicar as receitas. Sim? Como? E nós respondemos ao como. Porque é que temos isto assim estruturado? Porque eu não posso falhar. Eu posso não ganhar, mas aquilo que eu trago é sério. E é sério também pelo peso do meu nome. Mas pensa, será que o meu avô vai estar orgulhoso de mim? Né? Pensa nisso às vezes. Porque é uma pergunta genuína que eu me faria. Sérgio, não me passa isso pela cabeça. Não. Não me passa isso pela cabeça. Não quer dizer que eu não converso até com o meu avô. Eu acredito que posso conversar com ele e, portanto, lá tenho os meus assuntos, mas nunca será. Não estou a fazer isto por ele. Estou a fazer isto por mim. Estou a fazer isto pelo Benfica. Estou a fazer isto porque acredito que a concretização da proposta que eu trago no Benfica é o melhor que o clube tenha para o seu futuro. E ter sido neto e ter andado no Estádio da Luz, no antigo Estádio da Luz, houve algo que ficaram coisas, uma aprendizagem, alguns dos valores vêm daí. É possível transportar num futebol tão diferente, porque o futebol, para o bem ou para o mal, mudou tanto, é possível trazer alguns dos ensinamentos, dos valores do que foi uma das melhores fases, melhores presidências do Benfica? Há uma marca qualquer que diz: há valores que duram para sempre. E é assim, é verdade. Há muitos valores que duram para sempre. É uma ideia errada pensar: isto agora mudou tanto, que isto é só agora com muito vício e muita manha. E antes eram os senhores e agora isto tudo mudou. Eu não acredito nisso. Há valores que duram para sempre. Temos que ser competentes, temos que andar à frente dos outros, temos que nos antecipar, temos que ter uma visão e atrás disso vem o sucesso. Com honradez, se nós não acreditamos que há valores que duram para sempre, como é que temos nos nossos estatutos, que têm menos de um ano, valores como a nobreza, como a altivez, como a elevação, quero dizer, portanto, como a paz, como a alegria? Isto são tudo valores que vêm nos nossos estatutos. Estão refletidos no nosso equipamento, no manto sagrado, no nosso símbolo, na águia. Portanto, obviamente que esse é para aí que temos que olhar.
Temos depois é que ser melhores que os outros em competência, em ajustar aquilo que é o desenvolvimento do clube às características do próprio clube. O Benfica desenvolve-se não por um padrão que exista para a maior parte dos clubes da Europa, mas desenvolve-se olhando para o Benfica, sabendo o que é o Benfica e percebendo onde é que estão os nossos pontos fortes. Portanto, é preciso ter essa coragem, é preciso ter esse conhecimento profundo. Em relação a ter recebido esses valores do meu avô, com certeza que recebi. Tenho muitas e boas experiências e histórias. A primeira é que tive a sorte de ter um cartão assinado pelo meu avô na qualidade de presidente. Portanto, quando eu olho para aquilo ao longo da minha vida, aquilo faz o meu coração disparar. Quando eu olho para esse cartão, olhei tantas vezes que percebi que não lá está escrito cartão de sócio, está escrito cartão de identidade. É muito diferente. Aquele cartão é associar-nos àquilo que nós já somos. Como diz o António Simões, ser do Benfica não é uma escolha, é um sentimento. E, portanto, tudo isto nasceu comigo, cresceu comigo e há uma quantidade de objetos que ficaram para o meu avô, porque houve jogadores que deram, porque o próprio clube deu, onde eu sinto, cheiro, toco e vivo esse Benfica dessa elevação. E, obviamente, isso tem aqui um marco muito forte dentro de mim. Mas a identidade que... em pessoas da minha geração é algo que cada vez mais vai escasseando para nós no nosso clube. Fala por ti. O Martim acha que, ou seja, vai buscar essa identidade a esses objetos, a essas recordações, ou acredita que essa identidade benfiquista ainda se vive nos dias de hoje? Eu acredito que falta identidade ao Benfica, do ponto de vista do associativismo, do ponto de vista da forma como vivemos o clube, e que há muito a fazer nesse campo. E pluribus unum está ameaçado. Temos que saber unir o Benfica, temos que ser agregadores, temos que criar condições para que quem está mais longe do clube se queira aproximar. E, portanto, tenho essa visão, não acho que se tenha perdido completamente. Aliás, usando uma frase de um político conhecido, não perguntes o que é que o teu clube pode fazer por ti, pergunta o que podes fazer pelo teu clube. Tem que ser isso que todos queremos fazer. E portanto, isso é um processo que nunca está estável. Ou está em destruição, ou está em construção. Temos que fazer com que ele vá em construção. Cabe-nos a todos fazer João isso. Tibério, eu sou uma pessoa de frases fortes, vou-te já dizer. O E pluribus unum está ameaçado, espero que alguém já esteja a fazer o corte disso, porque é verdade, então, mas é mesmo verdade. O Martim tem aqui uma frase fortíssima aí. Sim. Desta vez não é preciso contextualizar, João Tibério. Não, eu ia pegar nessa ideia do que é que se pode fazer pelo clube para voltar agora, deixando um pouco esta parte emocional e voltar a ficar um pouco na parte racional e de estrutura. E falámos há pouco um pouco da estrutura profissional de futebol, nos tais cargos, diretor-geral, coordenação entre as equipas, tudo isto que o Martim disse. Será que consegue explicar um pouco melhor como é que funciona essa estrutura, os cargos, o que é que faz cada um, como é que é essa interação? Porque precisamos de mudar em relação ao que é feito. Sim. Ora bem, hoje em dia na SAD nós temos uma comissão executiva. É quem olha para o Seixal, é quem olha para a equipa profissional e é quem toma decisões sobre tudo o que tem por baixo. E o que tem por baixo é a academia, o scouting, a equipa sub-23, a equipa B e o futebol feminino e a equipa A. E depois temos um diretor para cada uma destas áreas. É muito longe da comissão executiva. Por isso, como é que nós vamos ajustar esta estrutura para ela se abrir e trabalhar como um todo? Vamos, entre a comissão executiva e cada uma destas direções, ter um posto de diretor-geral. Ao nível do diretor-geral, vamos ter o José Mourinho e vamos ter o Mário Branco. Com muito enfoque, obviamente, na equipa A, mas a trabalhar com o diretor-geral do ponto de vista da integração máxima em treinos e em jogos da equipa B e da equipa sub-23. Temos que fazer mais treinos à mesma hora, temos que misturar mais os jogadores, temos que trazer naturalidade para que isto seja um só universo. O diretor-geral vai começar por fazer com que isso aconteça mais. Ao mesmo tempo, sub-13, sub-15, sub-17, sub-19,
são tudo escalões que têm que estar mais abertos uns aos outros. São tudo escalões que têm que respirar de outra maneira. Estão muito fechados em si próprio. Há muitos interesses à volta. Há muita instalação de um ciclo de 25 anos que o Benfica vive, que precisa de ser posto em causa por alguém que não tenha nem relações com quem está na estrutura, nem nunca tenha tido relações com o Benfica. E que, portanto, que possa fazer as perguntas sem que seja ofensivo. Porquê é que fazem isto assim? E porquê é que isto não é feito assado? Pôr as coisas em causa. Isto é muito importante. Ao mesmo tempo, se nós de facto adotarmos uma filosofia de futebol que tenha uma determinada identidade dos sub-13 à equipa A, vamos poder ter um scouting muito mais incisivo nas contratações. Porque vamos ter os perfis posicionais com as sucessões todas por fornada, preparadas para os próximos 5 anos, e sabemos que daqui a 3 anos pode-nos faltar um 2, um 8 e um 9. E, portanto, o scouting para daqui a 3 anos tem que olhar mais para procurar o complemento que vem da formação para essas 3 posições fora e antecipar-se desde logo. Portanto, ser muito mais incisivos onde vamos pôr o nosso dinheiro na contratação de jogadores fora, porque temos desde logo decidido que vamos arriscar na formação. Vamos trazer a formação para a equipa A do Benfica. Vamos sempre arriscar voltar a jogar com 4 a 6 jogadores titulares, não é no plantel, é titulares do Benfica. E, portanto, sendo esta a linha, este diretor-geral vai conseguir criar este movimento coerente e aberto desde o sub-13 e fazer com que tudo isto se concretize na equipa A de uma forma muito mais visível. Martim, mas com esta ideia de se tentar integrar mais jovens na equipa principal, reter também o talento, como é que nós conseguimos equilibrar aqui a balança entre vender para valorizar e segurar jogadores para competir? Quando nós temos um problema de 70 milhões de euros para resolver por época, em média, estou a falar da média dos últimos 4 anos, deste mandato, desta direção, é muito difícil reter talento. Porquê? Porque quando nós precisamos de realizar dinheiro, imaginem, por exemplo, um jogador que tínhamos comprado por 10 milhões de euros. Ele pode valer 25, mas nós quando vendemos só ganhamos 15. Se nós temos o mesmo jogador vindo da formação, ele custou 0 e vendemos-lo por 25, ganhamos 25. Percebem porque é que preferimos sempre vender os da formação? É por esta razão. Portanto, se nós tapamos os 70 milhões de euros em média que temos para resolver por época com venda de jogadores, a pressão é para que vendamos os jogadores da formação primeiro. Eu sei que há grandes propostas de ordenados que o Benfica não pode pagar, eu sei que há uma quantidade de condicionantes que continuariam a existir se nós tivéssemos umas contas equilibradas, com receitas recorrentes ajustadas aos custos, mas eu digo só isto. Se deixássemos de ter vendido os jogadores que vendemos para tapar tesouraria, a performance do Benfica tinha sido muito diferente. Portanto, vamos pôr as outras situações de lado. Não aguentamos mais este jogador. Ele tem mesmo que sair. Tudo aquilo que não seja vender para resolver problemas de tesouraria. Tínhamos tido uma performance diferente. E é isso que temos de fazer. E como é que tornamos aliciante vir para a formação do Benfica? Porque podemos correr o risco de não haver, durante um ano, não há um jogador com qualidade Benfica, de plantel principal. Sim. Porque por acaso, naquele ano, preferiram ir para o Sporting porque dava mais condições, ou para o Porto porque é um jogador do Norte. Como é que conseguimos tornar o nosso projeto de formação mais atrativo? Como é que não vamos perder talento para outros? Em primeiro lugar, há grandes ameaças à Academia do Benfica dentro de Portugal. Já não são só os nossos 2 rivais. Olhamos mais para norte, há projetos a serem feitos que são grandes ameaças ao Benfica. Portanto, nós temos que andar à frente. Em relação a uma determinada época não termos talento que se vá concretizar na equipa A, como eu dizia, tem que haver uma coordenação com o scouting, por isso é que é importante a pessoa do diretor-geral, porque é ele que tem essa visão do futebol
e tem que se antecipar dizendo, atenção, daqui a 2 anos vamos ter aqui um vazio. Scouting trabalha já para tapar esse vazio. E é em antecipação e não deixando que os problemas nos caiam em cima. Muito bem. Só mais uma coisa. Diz, Martim. A nossa formação é extraordinária. Mas também já era extraordinária há quantos anos? Há 10? Há 15? Ela não pode ficar parada no tempo. Há que fazer várias coisas. Eu não sei se querem que eu fale já um bocadinho da parte patrimonial, mas do ponto de vista da atração de talento, há algo a fazer. Os nossos rivais, em particular nos escalões mais jovens, têm uma aproximação aos jogadores melhor. E porquê melhor? Porque eles falam com os pais de um projeto de 360 graus para cada jogador. Tem uma preocupação académica, tem uma preocupação de formação de caráter e de proximidade à família, em particular nos escalões mais jovens, e depois, obviamente, a performance e a técnica desportiva. O Benfica foca-se muito só na performance e técnica desportiva. E eu tenho vários exemplos que conheço de bons atletas que são do Benfica, têm o Benfica no sangue e jogam no Sporting. Porquê? Porque os pais estão mais confortáveis com a proposta académica e com o acompanhamento integrado que lhes é oferecido. Nós temos que mudar isto e para mudar é mudar à Benfica. Como? Vamos ter que criar residencial temporário para estadias curtas para as famílias dos jogadores mais jovens, para poder estar cá uma semana por mês, por exemplo, e irem rodando entre famílias para trazer esse conforto aos miúdos, porque senão já sabemos como é que é. Telemóvel, PlayStation, televisão e cama. Mais nada. E isso não é bom. E por outro lado, há já muito tempo na gaveta um projeto de ser feito um colégio em parceria com uma escola internacional. Não é minha a ideia, mas tiramos isso da gaveta e temos que nos debruçar a sério sobre isso. É possível fazer uma parceria com uma escola internacional, criar um colégio entre 600 a 1000 alunos. A Câmara do Seixal tem abertura para isso, já há um pré-estudo, um pedido de autorização prévia que foi validado e, portanto, temos todas as capacidades. Por parte do Benfica esse pedido, esse estudo? Sim. É só um pedido de informação prévia, não garante nada. Aquela data, se quiséssemos entrar com um projeto, havia abertura dentro do PDM da altura para poder avançar-se com o projeto. Era só isto. Eu não sei se está ainda atual, mas houve uma altura em que só dependia da capacidade financeira. Se fizermos isso, então temos à Benfica um projeto de 360 graus para os nossos atletas. Porque, obviamente, isto será um colégio aberto a miúdos que não são atletas do Benfica, terá tudo misturado, como acontece cá fora, mas teremos dentro do próprio colégio oportunidade de também ter um vetor de formação de caráter adaptado a atletas de alta competição, que muitas vezes mais tarde vai ter uma grande vantagem para o clube, que é o sentimento que eles têm sobre o Benfica. Não veem só dinheiro, eles estão entregues ao clube. Portanto, têm um sentimento de identificação e de gratidão com o clube que resolve muitas vezes questões financeiras. Portanto, isto tem que ser feito, está para ser feito e o Benfica comigo irá fazê-lo, tal qual como o aumento do estádio é dos projetos prioritários. Muito bem, por acaso... O Martim já teve a olhar para o nosso... Era a próxima pergunta. Uma das ideias que apresentaste é exatamente o projeto Estádio da Luz, com aumento de capacidade para cerca de 83 mil lugares. Certo. Que estudos é que já foram feitos nesse sentido? Qual o custo estimado? De onde virá o financiamento? Podes avançar alguma coisa sobre esse projeto? Posso. Vamos falar de o que é ter uma ideia. Já sei. Vou aumentar a capacidade de Estádio da Luz e vou pôr isto no jornal. Ai sim. Como? Não sei. Pronto, nós sabemos como. Fomos os primeiros a apresentar um projeto. Fizemos as visitas ao estádio com uma das grandes empresas mundiais de recintos desportivos de grande escala. Chama-se CBRE, mais conhecido muitas vezes por Richard Ellis. Tiveram envolvidos e a liderar o novo Camp Nou e o novo Santiago Bernabéu. Portanto, não só são muito experientes, como fizeram estádios desta dimensão próximos de nós há muito pouco tempo, um deles ainda em curso.
e interessaram-se pelo assunto. Interessaram-se pelo assunto e levaram o assunto até onde ele é possível de levar antes de falar com o gabinete de arquitetura que tem os direitos de autor do estádio. É aí que nós estamos. É aí até onde era possível ir sem estar mandatado para desenvolver o projeto. Pois é, o Benfica pôs alguns entraves. Não. Não precisámos do Benfica. Não precisamos do Benfica. Podemos fazer a visita ao estádio que toda a gente faz, só que fomos com os arquitetos e com os engenheiros e tivemos a olhar para aquilo tudo. Depois há uma série de desenhos de arquitetura e de engenharia que estão disponíveis e conseguimos aceder a eles, e em cima disso foi possível fazer os estudos. Não me vou tentar ser resumido, mas vou explicar o que é o nosso projeto. Primeiro, construção de 4 pilares mais afastados das atuais bancadas para erguer novos pilares de sustentação da cobertura, mais longe do que estão os atuais da bancada. E serão pilares que, além de serem pilares, terão circulação interior, como existem muitos estádios americanos, para sair as pessoas, as chamadas zonas de vomitório. Não gosto da palavra, mas chama-se assim. Depois, levantar a cobertura. Colocar uma nova cobertura já nestes novos pilares. Demolir os atuais pilares. E completar as bancadas nos topos do terceiro anel, onde a cota vem mais abaixo, 4 vezes, com lugares tudo à cota das bancadas mais altas. Arranjamos 9.000 novos lugares, serão 75% red passes dos 250 aos 300 euros e 25% bilhetes livres. Além disso, entre o segundo anel e o primeiro anel, os anéis corporate, que são aqueles mais fininhos, é possível, no segundo anel, junto ao varandim, avançar 2 filas. Tudo à volta do estádio. São 6.000 lugares corporate de elevado valor. E são esses que financiam a obra. Isto é uma obra de 80 milhões de euros. Se fizermos 6.000 lugares a 5.000 euros por lugar, com hospitalidade, com comes e bebes, tudo aquilo que sabemos que existe nessa zona, estamos a falar de 30 milhões de euros. Se multiplicarmos os 250 por 9.000 lugares, dá mais 2 milhões de euros, são 32 milhões. Se nós amortizarmos 80 milhões de euros a 10 anos, vamos pôr 20 milhões para juros, que é menos, dá 100 milhões. Em 3 anos amortizaríamos tudo. Em vez disso, amortizamos a 10 anos e fazemos com que isto liberte logo mais receita. Faz sentido. Não, é o que é, então. Eu, por acaso, a 10 anos... sempre achei curioso como é que se podia proceder ao aumento do estádio. Até porque eu não sou arquiteto, não tenho nem nada, nem de longe, nem de perto. Agora, quando o Martim estava a falar do primeiro e do segundo piso, até pensei que fosse uma coisa de unir ali os anéis. Sim. Estava a pensar nisso, mas a ideia é muito boa. Espero que isso possa ir para a frente em breve. Sérgio, só completar com uma coisa. Nós não sabemos onde é que estamos na escala dos maiores estádios da Europa atualmente, mas com 83.000 lugares ficamos em terceiro. Wembley primeiro, Camp Nou segundo, Benfica, Inferno da Luz terceiro. Muito bem, agora entramos aqui nesta questão da bilhética também, dos Red Pass e dessa questão. A propósito, Martim, já conseguiu o bilhete para o Dragão ou não? Ainda não. Poxa, pá. Em relação à bilhética, fizeste críticas ao modelo atual e até propões rever os critérios de atribuição de bilhetes. Que critério é que se deve sobrepor? Por exemplo, a antiguidade, a assiduidade, sei lá, a proximidade geográfica. Que ideia é que o Martim tem para isto? O que nós defendemos para os jogos fora é a zona geográfica. Por isso, se vamos jogar a Freixo de Espada à Cinta, temos uma série de sócios que estão com a morada na nossa base de dados nessa localidade, esses deverão ter prioridade. Acho que faz todo o sentido. É uma forma, como andamos pelo país todo, é uma forma de dividir a oportunidade pelo universo benfiquistas. Portanto, é isso que temos pensado. Em relação à bilhética em si, à venda de bilhetes, há uma coisa que não pode acontecer e já todos nós nos deparamos com isso, que é, se num determinado segundo os bilhetes ficam disponíveis para comprar, a plataforma não pode cair. Não é transparente, é muito irritante, é desesperante. Isso não pode acontecer.
Portanto, em última instância, eu não gosto da ideia, mas há aqui dois caminhos. Um caminho que eu posso fazer já, por isso é que já fiz, para responder ao como. Uma plataforma de bilhetes online das grandes, os líderes na Europa, e fazermos outsourcing da venda dos bilhetes. Sabemos que não vai cair essa plataforma, sabemos que tem toda a capacidade para receber o pico de interessados que o Benfica provoca, porque faz isso em muitas outras ocasiões, em muitos outros grandes espetáculos. Mas isso ia levar ao aumento do preço dos bilhetes ou não? Os sócios não seriam prejudicados disso? Não, porque nós já fazemos bilhética com base num sistema informático que é pago através do pagamento de uma percentagem do volume de vendas. Ok. Portanto, isso deixaria de existir como existe, passaria a ser fora. Ok. Mas eu não gosto dessa hipótese. Eu gosto sim, porque temos dimensão para isso e é um ativo valioso que devemos ser nós a guardar os dados disso. Gosto sim, nós implementarmos em conjunto com um especialista de plataformas uma plataforma que efetivamente funcione. Tem que funcionar igual a estas que têm capacidade de ter o pico de entradas que nós precisamos. E, portanto, é só rever o sistema em que isso está assente, mas isso só se consegue fazer sendo direção do Benfica. Não se pode fazer antes de ser direção do Benfica. Tem uma questão de preço e de condições. Ninguém fala comigo da mesma maneira, não é? Tem que chegar lá. Recentemente recebemos aqui o candidato João Ferreira Leite, a candidato à mesa da Assembleia Geral, Sim. e discutimos a falta, uma das questões que falámos foi a falta de participação nas últimas Assembleias Gerais, ou seja, tivemos Assembleias Gerais com largas milhares de pessoas, nos 80, 90, depois decresceu e agora parece estar a crescer, mas nunca para os níveis anteriores. O que é que o Berti acha que se deve a estes ciclos de maior e menor participação? Porque ao final do dia continua a ser o momento mais importante, ou pelo menos mais direto, de associativismo e de presença e de prestar contas da direção e dos vários órgãos sociais aos adeptos. O que é que se pode fazer para aumentar a participação e o associativismo? Mudar a mentalidade dos benfiquistas. Mas isso é muito complicado e mais simples do que isso. Não é facílimo. É só uma questão de compromisso. Nós sabemos que vivemos o Benfica com muita paixão, sabemos que vivemos o Benfica com irritação quando não ganhamos e, portanto, podemos às vezes estar zangados. Não podemos fazer com que isso se sobreponha à percepção de que somos um clube democrático e temos que ter na próxima direção alguém que se preocupe em anunciar isso aos sócios, em fazer um pedido direto aos sócios para mudarem, reverem a sua atitude em Assembleia Geral. E ao mesmo tempo que fazer esse pedido, fazer também um pedido para que os sócios que não vão às Assembleias Gerais experimentem ir uma vez, acreditem, venham experimentar. E eu acho que isso é uma bola de neve. Se formos bem sucedidos no arranque, primeiro, se aceitarmos que o ambiente atualmente não é o melhor e que é preciso fazer alguma coisa para mudar isso, cabe à direção fazê-lo, não um dia antes da Assembleia Geral, mas de uma forma em antecipação. E fazendo esse pedido, nada como testar e perceber se conseguimos efetivamente caminhar noutra direção. A transmissão das Assembleias é um caminho? Ou é só para quem está presente? Eu tenho muito a noção, para mim próprio, do que é que se deve dizer dentro de casa e o que é que se deve dizer em público. E as Assembleias Gerais deverão ser uma reunião de família. A questão é que não são. Não são porque, invariavelmente, temos filmes e filmagens em direto, em streaming, do que se passa lá. Eu gostaria que uma Assembleia Geral do Benfica fosse estanque ao exterior, mas efetivamente confirma-se ser utópico dizer isto hoje em dia. A partir do instante que não é viável ter o ambiente fechado, então que se transmita-se na BTV, porque isso responsabiliza quem lá está de outra forma. Então sabemos que estamos a ser vistos. Então não podemos discutir as coisas da mesma forma como se estivéssemos fechado, mas pelo menos há mais responsabilidade. Muito bem, Martim, vamos falar aqui um bocadinho da gestão desportiva e financeira. O Martim defende um reforço da disciplina financeira
e até um corte em áreas onde haja desperdício. São palavras do Martim. Concretamente, onde é que o Benfica gasta hoje dinheiro a mais e onde é que o Martim cortaria primeiro? Sim. Pode dar um exemplo Posso. concreto? Mais uma vez, são 162 milhões de euros em média dos últimos 4 anos que temos de custos na SAD. Ok? Eu sou industrial. Eu tenho uma fábrica e essa fábrica está organizada para ser eficiente no seu processo produtivo, desde a matéria-prima até ao produto final. E comecei a trabalhar com o Instituto Kaizen, que olha para todo o processo e põe em causa, faz uma auditoria de como é que as coisas são feitas e põe em causa como é que elas são feitas e procura um método melhor. Isto está por fazer na organização do Benfica. Está por fazer na contratualização aos serviços externos, está por fazer na forma como o organigrama por direção está organizado. Há uma enorme sobreposição de funções e isto tem 2 efeitos. Por um lado há desperdício, por outro lado há desmotivação. E aquilo que eu vi na minha experiência industrial é que quando se definem bem as equipas, quando cada um sabe exatamente onde é que começa a sua função e onde é que acaba a sua função, a motivação adicional é gigante. Porque uma pessoa não se sente sempre que está a ser ultrapassada por alguém. Sabe exatamente em que parte da estrutura está. Por isso, quando eu digo que é possível cortar 20% nos custos, que representam à roda de 30 milhões, olhamos para os custos todos e conseguimos considerar que estes 20% são atingíveis. Porque são atingíveis em qualquer empresa que ainda não tenha passado pelo processo Kaizen. Por isso, não tem a ver com o tipo de custos em si do Benfica, tem a ver com, transversalmente a qualquer empresa, quem implementa esta filosofia e este processo consegue melhorias de 20%. No meu caso eu consegui 30%. Isto é uma filosofia que fez nos anos 90 a Toyota disparar no mercado de automóveis, porque conseguiu grandes ganhos de produtividade e por isso praticar preços mais baixos. E do lado dos custos no Benfica, isto está por fazer. Soube recentemente que há um rival nosso que parte da sua estrutura já passou por este crivo. Nós não nos podemos atrasar, temos que fazer isto agora. É muito dinheiro que está em causa e é muito dinheiro que nos afeta a qualidade da equipa. Portanto, contribui para ganharmos menos e isso nós não podemos aceitar. Essa, portanto, é uma das lições que tira da sua experiência profissional. Que outras é que há importantes e que pode utilizar a sua experiência profissional para exatamente alterar e fazer uma gestão desportiva diferente do Benfica? Do ponto de vista financeiro, obviamente que a minha experiência na banca é importantíssima. Sei olhar para uma estrutura de financiamento de qualquer empresa, sei procurar soluções, sei discutir com os bancos. Quando eu digo que um estádio deverá ser amortizado a 10 anos, é porque mais de 10 anos as taxas de juros sobem logo bastante. E, portanto, não deveremos ultrapassar 10 anos. E também, como já disse, eu pretendo fazer 2 mandatos, são 8 anos, e quando olho para estruturas de financiamento a 10 anos, sei que os últimos 2 anos podem ser amortizados no dia em que nós entregamos o clube à próxima direção, que é o que eu gostava de fazer. É aquilo que vamos trazer de incremento patrimonial no Benfica, quando entregarmos ao fim dos 8 anos, estar tudo pago. É assim que olhamos. Isso vem da minha experiência profissional também. Agora vou só perguntar. Essa ideia, por norma, dizem, não, eu quero ficar aqui para sempre. Atualmente não é possível porque há limitação de mandatos, mas há essa ideia. Porquê essa ideia de ser tão importante não ficarmos para sempre no trabalho e porquê é que tem que haver ciclos de trabalho? Há um momento em que depois uma liderança esgota-se? Vocês têm bem a noção da intensidade que é ser presidente de um clube como o Benfica? É de facto, é que deixa-se tudo em campo, deixa-se a camisola. Não é? 8 anos é um período de tempo muito longo para quem tem uma responsabilidade destas. E o nosso clube é gigante. O nosso clube é cheio de talento também fora de campo. E o que é certo é que numa determinada fase da nossa vida, do ponto de vista de idade e profissional, nós sentimos que estamos na vanguarda
daquilo que se faz, mas também temos que ter a humildade de perceber que não lá vamos ficar para sempre. E, portanto, vai haver pessoas daqui a 8 anos que estão certamente mais preparadas do que eu para dar um contributo ao Benfica. Portanto, é preciso ter essa humildade e perceber que o Benfica é muito grande, como eu digo sempre, e aqui também isso se aplica. Acha que os 8 anos do Rui Costa já começaram a contar? Ou... Há muito tempo. Muito bem. O Martim falou há pouco, estávamos a falar desta questão dos jogadores. Como é que o Martim idealiza o processo perfeito de aquisição de um jogador? Onde é que começa? Como é que acaba? Quem é que toma as decisões? Primeiro, olhando para esta figura do diretor-geral, ele terá que, obviamente, ter uma palavra muito grande a dizer na pessoa que vai escolher para dirigir o scouting. Fundamental. Precisamente porque o perfeito equilíbrio entre a formação e o scouting vem daquilo que for também pensado por ele. Obviamente que um presidente tem que estar completamente introduzido nesse processo de decisão. Obviamente que a seu tempo o que seja o treinador da equipa principal também terá a sua palavra a dizer, como é óbvio. Mas reparem o seguinte: se nós tivermos metade do plantel que venha de fora e metade do plantel que venha da formação, conseguimos gastar por jogador muito mais dinheiro do que se for 80% do plantel que venha de fora. Portanto, com o mesmo dinheiro conseguimos fazer muito melhor se conseguirmos balancear aquilo que vem da formação com aquilo que é necessário trazer de fora. Eu considero que, do ponto de vista técnico, não estou preparado para responder aos critérios que devem depender a escolha do scouting. Eu escolho o diretor-geral, ele vai-me apresentar uma proposta ou várias para trazer o diretor de scouting que eu quero ter. Obviamente terá que ter alguém a olhar para fora, terá que ter alguém a olhar para o mercado nacional, que foi muito abandonado pelo Benfica e que tem potencial. Mas a partir daí serão especialistas a tratar do tema. Obviamente terá que haver uma série de regras. Uma das regras que eu vejo que é importante é diferente. Eu bem sei que isto depende da fase da carreira em que está um jogador, muda, mas é diferente contratar um jogador por 20 milhões de euros e assinar um contrato de 4 anos do que esses mesmos 20 milhões de euros para um contrato de 2 anos com mais opções. Portanto, a duração dos contratos muitas vezes não é tida em consideração quando se olha para o valor que se pagou pelo jogador. E atenção, isto do ponto... João, experiência financeira. Não pode ser só quanto é que foi, quanto é que vai ganhar. E qual é que é a duração do contrato? Portanto, esta é uma questão que eu tenciono ver com muita finura no scouting. Porque a duração dos contratos é aquilo que nos permitirá fazer melhor financeiramente nas escolhas que vierem do scouting. Eu estava a pegar nessa ideia de haver realmente esse diretor-geral que é uma figura muito forte, com um poder muito significativo do que é que são as escolhas para o futebol. O Benfica já teve algumas experiências de homens fortes no futebol. Rui Costa, Rui Costa não, porque ele não fez contratações nenhumas. Não, Rui Costa não, só o Balboa. Mas Lourenço Coelho, outros. O que é que falhou nesses modelos? Há um risco em termos de uma figura demasiado forte a passar todo o futebol? Não foram suficientemente abrangentes. O que é que o Lourenço Coelho fez em relação a... Como é que ele moldou a formação? Onde é que ele afetou o modelo de jogo que o Benfica pratica desde o sub-13? Não aconteceu. Não há coordenação. Este diretor-geral vai trazer essa linha condutora. E até agora isso não existe no clube. Fomos nós que inventámos. Não eu, mas as pessoas com quem eu falo do topo do futebol europeu. Com quem é que fala, Martim? Isso agora... Talvez para a semana, Sérgio. Já Talvez para a semana. Já estou a tentar lançar. Todas as entrevistas pede sempre um bombonzinho, alguma. Estou a fazer a minha parte, Clara de Sousa. Muito bem. Martim, quero terminar, interrompi o raciocínio. Não, tinha acabado. Ok. Vamos aqui falar um bocadinho sobre os direitos televisivos, que é algo bem Quente. está aí também na espuma do dia. O Martim defende que o Benfica não deve abdicar
de receitas e que deve liderar o processo dos direitos televisivos. Como é que o Martim imagina esse processo? É muito simples. A primeira coisa que tem que ser feita é o seguinte: a Liga Centralização é uma empresa, como se fosse uma empresa, uma instituição que tem lá dentro os clubes da Primeira Liga e da Segunda Liga, Portugal, não é? Os clubes da Liga Portugal, cada um vota com 2 votos. Os clubes da Segunda Liga votam com 1 voto. Porquê? Porque se entende que os da Primeira Liga têm uma palavra mais forte a dizer do que os da Segunda Liga. Que tipo de decisões é que eles tomam? Sobre o sorteio dos jogos, sobre as horas dos jogos, sobre tudo o que tem que ver com temas que devem ser decididos e debatidos e votados de uma forma colegial. Mesmo assim, atribui-se maior ponderação aos clubes da primeira divisão, porque se entende que têm uma palavra mais forte a dizer sobre o assunto. Agora reparem o seguinte: a Liga Centralização está debaixo da Liga Portugal. Só que uma coisa é eu decidir sobre os horários dos jogos e eu decidir sobre o sorteio dos jogos. Outra coisa é eu decidir sobre um ativo que tem um valor, do qual 75% é de um desses clubes só, que é o Benfica. Não pode haver 2 votos para o Benfica. Não pode haver. Está mal colocada essa empresa. Não pode estar debaixo da Liga Portugal. Temos que trazê-la para o lado e temos que conversar todos e perceber o que é que faz sentido, porque todos queremos centralizar os direitos para bem do futebol português, mas não nos podemos esquecer de uma coisa: a centralização dos direitos só faz sentido se nós prepararmos o futebol português para gerar mais receitas do que se cada um negociar por si. E o que é preciso para isso? Primeiro, investir em infraestrutura. Temos mesmo que fazer. Não se podem transmitir jogos na televisão fora de Portugal em que ao fim de 20 minutos o relevado seja um campo de cebolas. Não se pode transmitir jogos com os estádios vazios. Não se pode transmitir jogos em que os bancos ainda são de alvenaria e que estão todos a cair. Não se pode transmitir jogos onde as câmaras estão do lado contra o sol, portanto não se percebe o que é o Alverca, o que é o Benfica. Não se pode. Se calhar investir primeiro na Liga antes de vender o produto. João, fundamental. Investimento em infraestrutura. E o investimento em infraestrutura é, de um lado põe-se os 15 clubes pequenos que levam um caderno de encargos para o que cada um tem que fazer para melhorar a sua infraestrutura, de maneira a que possamos vir a ter, num futuro próximo, um produto televisivo que é transmitido sempre com o mesmo formato, com o mesmo tipo de visualização. E depois sobram os 3 grandes, que têm que ser visto cada um de uma forma diferente. E só que para isso, Porto estão preparados para conversar connosco? Nós temos que liderar, mas liderar não é dizer eu vou liderar, é eu vou trazer esta solução, e esta solução vai ser boa para todos, porque o caminho que está a ser percorrido não é bom para todos, é bom para todos e muito mau para o Benfica. Portanto, há que ter a noção que se não se puser um travão a isto, o Benfica vai passar de 52 milhões de euros por época para 13 milhões. Sabiam isto? Mas isso estamos a nossa ideia é que o clube saia reforçado ou que não saia prejudicado? A nossa ideia é que o clube saia reforçado. E como é que ele sai reforçado? Saindo reforçado o futebol português. E para isso o que é preciso fazer? Investir na infraestrutura. Primeira fase. Segunda fase. Para isso é preciso dinheiro. 500 milhões. Está quantificado. Quem é que deve pôr esses 500 milhões? Vamos usar o exemplo da Liga Espanhola. Temos um grande transmissor e vendedor de direitos televisivos que tem 8% da Liga Espanhola por 50 anos. Pois mais de 1.000 milhões para se fazer o investimento na infraestrutura. Portanto, agora quando olhamos para um jogo da Liga Espanhola, seja que estádio for, o espetáculo é sempre bom. Primeiro investir na infraestrutura. Este mesmo investidor terá que ser um investidor estratégico. Não é um investidor que produz uma coisa qualquer, é um investidor que está no meio dos direitos televisivos, porque já tem os canais para vender a Fórmula 1, o boxe,
a patinagem artística e o futebol da La Liga e de França e da Alemanha e o que for. E é aí que entra o seu posicionamento estratégico. Portanto, depois da infraestrutura feita, temo-lo como parceiro, já habituado a fazer a venda de tudo o que é desporto através da televisão e novas formas que sabemos que estão em grande mutação, e temo-lo dentro da Liga Centralização como nosso parceiro para ser ele a colocar-nos nos canais certos. E aí sim, Sérgio, em vez de 120 milhões, como é o máximo que sabemos que pode ser agora alcançado, ou os 300 milhões que foram falados por alguém que eu cá sei, em vez disso, se calhar estamos a entrar depois nos 500 e nos 600. Mas é para vender o futebol português centralizado como um bom produto e uma boa infraestrutura noutros países. Porque se fosse para vender só aos de cá, deixem estar, o Benfica sabe fazer. Não precisamos de ninguém. Muito bem. Martim, temos aqui 5 minutinhos para falar de modalidades, para depois podermos ir ali à plateia. É que este assunto isto irrita-me, os direitos televisivos. Isto irrita-me. É porque os adeptos dos outros clubes, isto não é uma crítica, mas é verdade, acham que vão receber os milhões, que é para comprar jogadores. Mas à nossa conta, estamos cá desde 1904 a criar valor. Não. Muito bem, Martim. O Martim menciona uma necessidade de revisão de contratos e salários nas modalidades. É só uma expressão sua. A minha questão é, o Benfica tem modalidades a mais? Não. Então, que critério usará para determinar onde é que se pode cortar ou investir mais? Sérgio, imagina... Qual é que é a tua modalidade preferida? A minha é basquete. Basquete, ok. Imagina que um jogador de basquete do Benfica, eu vou dizer um número ao calhas, ganha 5 mil euros se jogar em qualquer clube, menos no Benfica. E quando o trazemos para o Benfica, lhe propomos um contrato de 5 anos a ganhar 8 mil euros. 5 anos, ok? 8 mil euros. Ele nunca mais vai jogar da mesma maneira. E isso não pode ser. Okay. Ele tem que jogar, tem que vir para o Benfica porque quer, porque é o melhor clube, porque é o maior clube, porque é aquele que lhe oferece mais probabilidades de ganhar e as melhores condições de infraestrutura, conhecimento, treino, cuidado com ele enquanto atleta, tudo isto pelo mesmo valor. Nós temos que saber incutir esta cultura. Tu ganhas 5, agora vens para o Benfica a ganhar 5. E em cima disso, vamos lhe dizer assim, cada vez que pagares aos sócios um troféu, nós reforçamos com um valor variável. E não acaba em 8, se calhar acaba em 12. Mas vais ter que trazer títulos. Uma espécie de uma coisa, um variável para objetivos. Para objetivos. Isto tem que ser feito. Obviamente temos aqui o problema da duração dos contratos em curso. Portanto, isto não se resolve de um dia para o outro. Isto precisa de tempo para implementar esta cultura, mas precisa também de um reforço da aposta dos atletas, da formação das modalidades, com concretização nos escalões sénior. E como é que nós mudamos o paradigma disto tudo? Muito importante outra vez, a infraestrutura. O que é que nós estamos a acabar de estudar? Aí numa análise mais fina aos custos associados às modalidades. Que temos entre casas e quartos, 600 casas e quartos alugados a atletas ou a equipas técnicas em Lisboa. Que temos recintos desportivos, campos, pavilhões, no exterior, no interior, alugados por toda Lisboa. Muitos desses recintos é o Benfica que faz a sua manutenção, nem é o proprietário. E isto tem aqui muitos prejuízos. O primeiro prejuízo é que não permite, à mesma modalidade, treinar no mesmo local todos os seus escalões. Isto é fatal para a evolução dos atletas. Em segundo lugar, é que não existe a visibilidade que este ativo social e cultural que é o Benfica, que é muito profundo, deveria ter. E em terceiro lugar, desperdiçamos dinheiro todos os dias. O que é que nós estamos a estudar? A criação... Como resolver isso? Como? Pegar em... por isso, achamos que conseguimos ser eficientes em 7 a 8 milhões de euros, face àquele que é o atual orçamento para as modalidades. 37, se não me engano, não é? 7 a 8 milhões de euros.
mais uma vez, vamos multiplicar esses 8 milhões de euros por 10 anos. Dá 80. Agora vamos falar com o município de Loures, o município de Amadora, o município de Sintra e o município de Oeiras. Precisamos de um terreno plano com 25 hectares. E vamos aplicar estes 80 milhões de euros para construir as casas necessárias para os atletas e para os técnicos e toda a infraestrutura desportiva das modalidades para a formação. Os escalões sénior continuarão a treinar e a jogar no Estádio da Luz. Vamos criar o Benfica Campos das Modalidades e vamos lá pôr tudo dentro. É fortíssimo, é à Benfica e está por fazer. Muito bem, João, tens direito a mais uma pergunta. Sim, dava só a pensar se não faria sentido também ter, se era isso que eu vou fazer, mais perto do Seixal e termos realmente quase como se fosse um espaço. Tem que ser próximo do Estádio da Luz. A vida desta comunidade, que são se calhar 50 a 60 mil famílias, 50 a 60 mil famílias, 50 a 60 mil sócios, 50 a 60 mil pessoas, não pode ser de repente deslocalizada para longe. Por isso é que tem que ser ali o mais próximo possível do centro de Lisboa. Margem Sul, sempre a perder. Margem Sul, o Martim não gosta da Margem Sul. Equipas femininas de futebol, o projeto feminino, qual é a tua visão de crescimento para esse projeto? Se faz sentido pensar, como alguns falam, num projeto de vitórias de um título europeu, quando parece que estamos a ter alguma dificuldade no Campeonato Português, atendendo ao que é o nosso investimento, e sobretudo quando temos pouca competitividade? Há espaço para um projeto europeu? Eu acho que há espaço tem que haver espaço para um projeto europeu. Eu acho que é importante o futebol feminino ganhar também uma identidade mais forte dentro do clube. Eu acho que isso deve ser feito através do Seixal. No Seixal, o campo principal tem demasiada utilização, está-se a degradar e está a ficar ultrapassado. E a minha ideia é fazer um inferno da luz à medida do futebol feminino no Seixal, para complementar o campo principal que lá temos. E criar um pacote que eu acho que vai ter muita adesão e que favorece o futebol feminino, que é, no dia dos jogos do futebol feminino, abrir um pacote que permita aos sócios e aos adeptos que forem ver, visitar o Seixal. Há muitas iniciativas no passado de curta duração e esgotaram imediatamente. Se nós relacionarmos uma coisa à outra, eu acho que vai trazer muito, muito volume para o futebol feminino. Temos essa ideia. Do ponto de vista do plantel em si, não podemos dizer que estamos a fazer mal. Começamos a ter aqui algumas ameaças, já não temos a vantagem face aos outros que tínhamos. Eu acho que temos que percepcionar como é que devemos reforçar investimento no futebol feminino para continuar sempre na liderança como temos estado. E eu acho que é uma aposta de futuro que tem que ser muito bem considerada. E, portanto, comigo, assim será. Muito bem, João, impecável, está feito. É? Não queres ainda ir a... Não temos tempo. Eu quero fazer estas últimas duas. Que é para... Então, passamos... Mas onde é que está o Nuno Picado? Nuno Picado, estás aí? Tens aí o microfone? Vamos abrir um pouco a quem quiser fazer algumas perguntas. Muito bem, se alguém quiser colocar aqui uma questão ao Martim, faça favor, senão nós avançamos aqui, que temos muitas perguntas, tivemos que riscar. Enzo, liga lá aí. Este é o Enzo mau, não é o Enzo? Não, o Enzo, então. Não é o Respeito Enzo. pelas senhoras. Não estava a ver. Nós não vemos nada daqui. Daqui não dá para ver nada. Desculpa, eu estava desatento. Alguém quer fazer questão? Está aqui. Uma à frente. Só dizer o nome e depois a pergunta. Boa noite. Pedro Malaquias. Há um slogan, que é mais do que slogan, que tem conteúdo, mas que é normalmente referido quando se fala do Benfica, é que o Benfica é uma nação. E uma nação significa que não tem fronteiras. E aqui hoje acho que ainda não abordámos um tema importante, que é os benfiquistas que não vivem dentro das nossas fronteiras, como é que nós os devemos tratar, o que é que lhes podemos oferecer e o que é que lhes podemos pedir. Obrigado. Excelente pergunta, não é? Estávamos a falar Falámos disso, um bocadinho daquilo. lá fora. É isso. Eu, como te disse há bocadinho, como vos disse, João e Sérgio, em 2012 eu já tinha esta ideia. Tenho pena de não ter aqui a Bíblia do Benfica, mas comprem a Bíblia do Benfica, vão lá ver. Não só isso, mas tudo o resto. Vale a pena ler aquilo, porque aprende-se muito. O Benfica, neste momento, pelas minhas contas, tem 20 milhões de adeptos. À data daquela edição, em 2009, tinha 14 milhões.
eles estão espalhados pelo mundo. Nós temos que ir ao encontro destes benfiquistas. Temos um projeto uma proposta chamada Benfica Global. E divide-se em dois. Angola e Moçambique de um lado e a seguir os outros Palopes e Europa e Estados Unidos, ou América do Norte e Europa do outro lado. Nós vamos abrir uma iniciativa em Moçambique e em Angola com cartões Benfica Moçambique e Benfica Angola associados a uma cota mensal de 1 a 2 dólares ligado à maior empresa de pagamentos que existe em África. Um género de aquelas que nós temos cá, vamos lhe chamar MBWay, que quase que não é uma marca, podemos dizer aqui. Pronto. Portanto, eu consigo ficar sócio e debitar a minha cota através dessa minha conta, porque, como sabem, em África há pouca bancarização das pessoas. Muitas pessoas não têm conta bancária. Portanto, é muito importante que esse seja o nosso parceiro. E vamos abrir Fan Zones. O projeto de Maputo está mais avançado que o de Luanda. Vamos abrir uma Fan Zone, onde, associada a esse cartão, as pessoas poderão ir ver o jogo. O jogo em tela grande, à imagem do que acontece em Portugal, em Lisboa, em Porto e outras cidades, durante os mundiais e europeus de futebol. Mas é em parceria com alguma... Em parceria com esta empresa de pagamentos, que é a maior empresa de pagamentos de África, e em parceria com os sponsors, os habituais. A banca, as cervejeiras, sim, as telecomunicações. Isto é um projeto que irá dar, a partir do segundo ano, 15 milhões de dólares de contribuição para as contas do clube. E, ao mesmo tempo, mais importante ainda, irá permitir benfiquistas profundos que existem nestes dois países viver o Benfica de uma forma totalmente diferente. Em cima disso, obviamente, vamos ter merchandising adaptado a esses mercados. Mas quer dizer, é um cartão de sócio, quer dizer, um bocadinho diferente, não é? Um cartão de sócio muito diferente. Pois. Sem direito de voto, é isso. E que está associado a conseguir ver os jogos dentro destes recintos que irão estar preparados conforme acontece cá nos mundiais e nos euros. Ok? E, portanto, irá criar uma ativação da marca Benfica e uma materialização da dimensão do nosso clube que ficará visível para todos nós de uma forma totalmente diferente. Portanto, tem estas duas grandes vantagens. Na Europa... A prioridade é a África, então, não é? Não. A prioridade é o mundo inteiro. Sim. É a nação benfiquista. Na Europa e nos Estados Unidos. Toronto, Montreal, Newark, Boston, Luxemburgo, Zurique, Geneve e Paris. Grandes concentrações de benfiquistas. Primeiro, em cada um destes 4 países, Canadá, Estados Unidos, França e Suíça, vamos abrir um escritório de representação. Para quê? Para haver uma profissionalização junto das casas do Benfica e conseguir fazer o levantamento dos dados destas grandes comunidades. Quem é que são? São novos, são velhos, são ricos, são pobres, vivem longe das casas, perto das casas? Onde é que eles estão? E fazer uma atualização desses dados. Isto é fundamental. Porque o primeiro passo a seguir é abrir escolinhas de futebol ou perto das casas, integrado na atividade das casas, ou onde os dados nos digam que é preferível abrir essas escolinhas. As casas dos Estados Unidos já mostraram muito interesse em serem eles próprios investidores, porque sabem que há muitas famílias com miúdos que gostariam, têm muita apetência e pagam bem para vir para uma escola do Benfica. Portanto, mais uma vez, isto interessa aos adeptos e sócios do Benfica nestes países, ativa a relação deles com o clube e, ao mesmo tempo, gera receitas para o clube. Em França e na Suíça, eu sei já que há massa crítica. Vocês sabem quantos sócios tem o maior clube da Suíça? Que é o Basel. Não faço ideia. Digam lá o número. Eu passei mal em Basileia, por acaso. 50? Foi? 50 mil? Não, 50 mil, nada disso. Não, 10 mil. Pois. 10 mil. A Cátia devia saber isto de cor. Vocês sabem quantos benfiquistas é cá na Suíça? 200 mil. A massa associativa é onde está a origem de qualquer clube. E nós temos em Geneve um clube pequenininho que equipa a Benfica, Manto Sagrado, que se chama Benfica de Geneve. Vamos pegar nestes sócios, nestes adeptos,
e vamos olhar para clubes como este Transformar no maior clube da e Suíça. vamos criar um clube lá. É isto que nós vamos fazer. Eu por acaso apanhei, acho que é no lugar a propósito desse exemplo, acho que é no Luxemburgo também, que tem uma parceria ali com a Casa do Benfica, uma Casa do Benfica, ou será na Alemanha? Não, acho que é no Luxemburgo, que eles estavam para subir à primeira divisão de futsal também. Não, e era uma boa forma de... Sim. Sim. Pode-se fazer mais desportos, isso também existe aqui em Portugal. A Casa do Benfica, Marco Canaveses, tem uma quantidade de equipas de vôlei assinalável. Não sei se sabem. Não sabia, não fazia ideia. Há mais atividade desportiva associada a várias casas do Benfica que têm as suas próprias equipas, os seus próprios plantéis. E nós temos que ativar isso, temos que fazer mais em Portugal e em especial no estrangeiro. Esta operação da Suíça, assim se confirmem os dados, eu acho que será de muito interesse para o clube. Porque já sabemos que há marcas de bebidas que fazem isso. Mas é à conta de capital intensivo. E nós podemos fazer isso à conta do capital humano, dos benfiquistas. Isto está por fazer. Muito bem. Nuno Picado. Mais perguntas? Temos ali uma. Está ali o João. Tá. Boa noite, Martim. Meu nome é João e eu tenho que lhe fazer uma pergunta porque vi outras intervenções suas, outros podcasts, e isso causou muita confusão num aspecto em particular. O Martim, quando lhe perguntaram sobre fazer uma auditoria ao Benfica, refere sempre a parte do processo Kaizen, que eu conheço bem e compreendo. Agora preciso lhe dar aqui uns factos para contextualizar. O Benfica, neste mandato, fez uma auditoria, uma espécie de auditoria, não está assinada, tem uma série enorme de transações para os mesmos empresários, com comissões altamente abusivas, quase a chegar a 1000%. E no próximo dia 29, o ex-presidente do Sport Lisboa e Benfica e um atual vice-presidente do Benfica vão sentar no banco dos réus a ser julgados por crimes como a corrupção ativa e passiva, recebimento indevido de vantagem e abuso de poder. A minha pergunta é muito simples. O Martim não acha que não querer tirar esqueletos do armário não pode servir de justificação para não fazer uma auditoria quando os esqueletos estão sentados no banco dos réus neste momento, acusados de roubar o Benfica? Claro que acho. Obrigado. Claro que acho, João. Mas diz-me a experiência que as auditorias não se anunciam. As auditorias fazem-se. Portanto, acho que tem razão. Mas não vamos anunciar que vamos fazer. Vamos fazer, ponto. Parece aquela visita de higiene e segurança no trabalho. Que avisa Olha, antes. como amanhã foi. Então iam passar o dia a cortar papel. Muito bem. Não há mais alguém? Vamos fazer Está ali. Oi. Boa noite, Martim. Sou o Filipe. Boa noite. Queria fazer uma pergunta por causa de uma coisa que o Martim disse há bocado. O Martim falou do diretor-geral, que tinha uma pessoa com o Bruno Lage, que houve aqui uma mudança de treinador e, portanto, agora tem outra pessoa, se eu percebi bem. Sim. E depois, quando explicou a organização da sua estrutura, pôs ali 3 pessoas ao mesmo nível, ou seja, José Mourinho, o novo diretor-geral, e Mário Branco. Se o José Mourinho, o Martim põe aqui ao mesmo nível por ser José Mourinho, e com outro treinador não o faria, e depois também falou da questão do Kaizen, de diminuir redundâncias, tudo isso. O Mário Branco atualmente é o diretor-geral do Benfica. Passamos a ter 2 diretores-gerais. Se não acha que está aí uma redundância, ou se considera que o Mário Branco acaba por ser aqui o imposto de Mourinho? Primeiro, o treinador estar ao nível do diretor-geral já foi anunciado no nosso organigrama antes do José Mourinho. Portanto, já estava previsto que fosse assim. O diretor desportivo, o Sr. António Simões não me deixa dizer diretor desportivo, eu tenho que dizer diretor do futebol, senão ele zanga-se comigo. O diretor do futebol ser Mário Branco é perfeitamente compatível com o diretor-geral, porque o diretor do futebol olha para as necessidades de plantel prementes e de curto prazo e olha para os equilíbrios no plantel, certo? O diretor-geral forma plantéis e voltamos à ideia, uma identidade no futebol dos sub-13 até à equipa A. É alguém com uma visão muito mais de médio prazo que se complementa com o curto prazo e com a pressão do resultado
que o diretor do futebol tem em ter um plantel equilibrado para o treinador o trabalhar. Por isso, vai haver adicional de custos, tem razão, vamos trazer uma pessoa que vai custar muito dinheiro, mas que irá poupar muito dinheiro. Portanto, pagar-se-á a si próprio muito rapidamente. Outra pergunta que me fez... Era isto, não era? E o imposto... Bom, as coisas aconteceram por uma determinada ordem. Se pensamos isso, foi bem feito. Calaram-nos. Muito bem, João, temos tempo aqui para 2 perguntinhas. Sim, para as perguntas finais. Faz uma, faço outra. Bora lá. Então, provavelmente nunca se falou tanto em voto útil, sendo que temos segunda volta, portanto isso faz menos sentido. Mas também se tem falado em unir a oposição para derrotar certas candidaturas. Têm saído algumas sondagens, é sabido que as sondagens servem mais para verificar dinâmicas do que prever o futuro, não são a Maia. Mas existe ou não a possibilidade de agregar-se com outras candidaturas, ir ou não até ao fim? Todos os cenários estão em aberto ou é garantido que vai até ao fim? João, ainda hoje saiu uma sondagem a dizer que há mais sportinguistas em Lisboa do que benfiquistas. Sobre sondagens estamos conversados. Agora, para mim, há uma questão mais profunda. Por causa daquilo que me perguntaram no princípio sobre a minha responsabilidade adicional, ela existe. Ela existe. E por isso, toda a nossa proposta para o Benfica está pensada para ser feita com a equipa que juntamos. Está pensada para ser feita de uma forma purista em relação àqueles que são os nossos eixos programáticos e a nossa visão para o futuro do clube. Quando olhamos para temas tão fraturantes quanto os direitos televisivos, eu posso assumir que sou radical. Não sei se os outros serão radicais, mas isto é uma questão de vida ou de morte para a saúde financeira do clube. E os sócios têm que perceber isso. A minha proposta é pensada, é fruto de conversar com todas as entidades envolvidas e a partir do momento que se tem conhecimento de qual é que é a situação, é estanque o caminho que o Benfica tem que seguir. Há outros temas fraturantes, há outras incompatibilidades mesmo com aquilo que se entende serem novas candidaturas. E, portanto, eu acho que todos iremos assim até às eleições, independentemente de depois, eventualmente, haver, não a mim, não estou a pensar nisso, mas há outras estruturas no universo de empresas do Benfica onde, eventualmente, possa haver pessoas que sejam encaixadas para zonas específicas do clube. E aí sim, venha a união. Muito bem, Martim, estamos quase a chegar aqui ao final da nossa conversa. Boa conversa, digo já. Qual é que é a diferença fundamental entre o Benfica presidido por ti e o Benfica que temos hoje? Agressividade a defender os interesses do Benfica, antecipação e por consequência destas duas coisas, muito mais vitórias. Borges Coutinho. Muito bem, excelente forma aqui de terminarmos. João, podem bater palmas hoje. Hoje, sim senhor. Nem deixámos o homem beber um bocadinho de água. Mas havia água, não? Não havia água, sim. Estamos em retenção. Eu estava à procura do meu copo desde que me sentei aqui. Agora... Vamos recomeçar então. Muito bem, Martim, não vamos não. Vamos lá dar aí um abraço às pessoas que têm mais que fazer. Agradecer ao Martim, aos patrões. É isso, agradecer a quem esteve aqui connosco esta noite, a quem vai ouvir o programa amanhã, agradecer à equipa do Benfica Independente que nos ajuda, aos patronos, obviamente, também nos têm sempre possibilidade de fazer estes programas e agradecer naturalmente ao Martim. Eu posso dizer, estavas à espera que eu diga que foi a entrevista que eu mais gostei. Foi a melhor entrevista que eu fiz a um neto de um presidente do Benfica. Está ali uma neta. Acho que sim, acho que chegamos ao fim das nossas entrevistas e que tiramos, e queremos acreditar que
que serviram para o que era o nosso propósito desde o primeiro dia que tivemos as primeiras reuniões a pensar como é que vamos fazer isto. Era muito importante para nós ter também pessoas aqui à nossa frente, por tudo o que se sente, porque isto é sobre pessoas. Acho que conseguimos dar espaço para falarem um pouco sobre a sua campanha, falarem sobre a sua pessoa, falarem sobre as ideias e, sobretudo, fugindo, se calhar, a perguntas mais óbvias, fugindo, como é sempre o nosso hábito, aos casos, a quem quer ver tudo a arder, nunca foi a nossa ideia foi sempre informar para que, para quem nos vê, consiga tomar a decisão o mais ponderada e sensata possível. Por isso, tenho que agradecer a quem nos tem acompanhado ao longo destas entrevistas. Muito bem. Martim, quero deixarem um abraço aos benfiquistas, às pessoas que nos acompanharam hoje aqui esta noite. Claro, um grande abraço a todos os benfiquistas. Amanhã, quando virem este programa, faltará um dia para apoiarmos a fundo o nosso clube, para o querer profundo que sempre temos, rumo à vitória. Portanto, vamos a eles. Muito bem. E obrigado, João e Sérgio, por a oportunidade de falar com vocês, de responder às vossas questões e por estar aqui. Uma grande honra e muitos parabéns por este belíssimo programa. Muito bem, Martim, muito obrigado por ter tirado um bocadinho aí do seu dia. O seu atarefado dia, o homem está farto de essa televisão, rádio, é Aguilar. Ainda hoje apanhei uma entrevista com o Aguilar, de SIC Notícias, sempre impecável, está em forma o Martim. Deixar-vos um abraço a todos, agradecer-vos por tirarem um bocadinho do vosso dia, véspera de fim de semana, para estarem aqui na companhia do Benfica Independente. Deixar-vos um forte abraço, já sabem, no domingo é para ganhar. Viva o Benfica! Viva o Benfica!